Обращаю внимание на то, что ни минуты не будет вакуума власти в стране. Russia is responsible for the violence in eastern Ukraine. Слава России! Nos anos 80, quando Mikhail Gorbachev governava a União Soviética, Vladimir Putin vivia na Alemanha ao serviço do KGB, os serviços secretos do país. Gorbachev foi sendo visto com simpatia crescente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, mas com crescente reserva na Rússia, demasiado cooperante com o Ocidente, demasiado sorridente para George Herbert Bush e economicamente ineficaz. Quando Putin regressa à mãe Rússia, alguns anos mais tarde, envolve-se na política na sua cidade natal de São Petersburgo. Mais tarde, o presidente Yeltsin nomeia o primeiro-ministro. Na noite de 31 de dezembro de 99, Boris Yeltsin apresenta a admissão. A manhã seguinte, traria à Rússia um novo presidente. Дорогие соотечественники, сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Обращаю внимание на то, что ни минуты не будет вакуума власти в стране. Не было и не будет. Я хочу предупредить, что любые попытки выйти за рамки российских законов, за рамки Конституции России. Quando assumiu o comando da Rússia, o país já estava na guerra da Chechênia. Os resultados que aí conseguiu, apesar do elevado custo em vidas, elevaram a popularidade de Putin. Sobretudo prometia ser um líder sóbrio e sólido, um garante jovem da estabilidade. Nas eleições de 26 de março desse ano, Putin venceu com 53,4% dos votos. Em mais de 20 anos de poder, Vladimir Putin nunca perdeu a postura fria e implacável que lhe é atribuída. Faz parte da sua forma de governar. Faça o que fizer, Putin nunca joga para perder. O tom firme utilizado por Putin em relação ao Ocidente é visto como uma estratégia para se afirmar como defensor do patriotismo russo, um líder capaz de unificar a nação, ao perpetuar a ideia de que a ameaça externa é constante. No jogo da política internacional, Putin sempre foi imprevisível e ousado, acabando muitas vezes por surpreender os adversários, e tem como prioridade clara, desde o início, recuperar para a Rússia o estatuto de grande potência globalmente reconhecida. Logo nesse mesmo ano, Vladimir Putin faz a primeira aproximação aos Estados Unidos. Pede à Duma para ressuscitar um acordo assinado 9 anos antes entre Bush e Gorbachev, que previa eliminar parte do armamento nuclear das duas potências. Mas não fica por aqui. Depois do 11 de setembro, Vladimir Putin demonstra interesse em juntar-se aos norte-americanos no combate contra o terrorismo. I looked the man in the eye. I found him to be very straightforward and trustworthy. I was able to get a sense of his soul. A relação com a presidência norte-americana estreitou-se, mas houve sempre desconfianças mútuas. No ano seguinte, as duas potências assinaram em Moscovo outro acordo que previa um corte significativo nos arsenais militares dos dois países. Menos de um mês depois, Bush acabou por se retirar do acordo. Como retaliação, a Rússia voltou a deixar cair os tratados anteriores. A jogada contra o terrorismo acabou por ser útil ao presidente russo no combate aos rebeldes da Chechênia. A guerra ainda decorria quando 40 homens armados fizeram 850 reféns dentro de um teatro em Moscovo. Depois de 3 dias de impasse, as forças russas recorreram a um gás não identificado, acabando por matar rebeldes, mas também cerca de 130 reféns. A decisão foi controversa. Em 2005, Putin faz mais uma jogada com uma mensagem nacionalista. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории.
Em 2006, Vladimir Putin volta a chocar o mundo. Alexander Litvinenko, um antigo espião russo que vivia há vários anos em Londres, teve um encontro com 2 compatriotas. Foi hospitalizado 2 dias depois e acabou por morrer 20 dias mais tarde. A autópsia revelou que tinha sido envenenado com polónio 210, um químico radioativo. В 1997 году меня и несколько моих сослуживцев перевели в самое секретное подразделение ФСБ, которое занималось, как мы потом уже поняли, когда нам начали ставить эти задачи, которое занималось внесудебными расправами. То есть задача была подразделения по заданию высших должностных лиц страны убирать неугодных людей. 9 anos depois, em 2015, a Justiça Britânica concluiu que o governo russo esteve diretamente ligado ao caso. O presidente russo e Angela Merkel tiveram ao longo dos anos uma relação pacífica e de algum entendimento. Em 2007, durante uma reunião em casa de Putin, o jogo virou. Era público que a então chanceler alemã tinha medo de cães, o que não impediu o presidente russo de ter presente a sua cadela labrador preta. A jogada visava intimidar Merkel, mas o objetivo não foi atingido. Ele tem medo das suas próprias fraquezas. A Rússia não tem nada. Não tem sucesso político, nem económico. Tudo o que têm é isto. E a Alemanha regeu as suas relações com a Rússia em função de um complexo equilíbrio de interesses. Putin não se moveu apenas no xadrez do Ocidente. Estreitou relações com a Venezuela, na altura liderada por Hugo Chávez, e que continuam até hoje com Nicolás Maduro, e tentou estabelecer parcerias com o Brasil, Índia e China. Em 2008, quando Putin completou 2 mandatos, decidiu que ainda não era a altura de deixar o jogo. A lei apenas permitia que um presidente fizesse 2 mandatos consecutivos e o nome de Dmitry Medvedev surgiu como preferido para substituir Putin como presidente. Medvedev subiu a chefe de Estado e Putin voltou para o cargo de primeiro-ministro. A maioria dos analistas acredita que durante estes anos ainda era Putin quem mandava. Foi também nesse ano que a tensão entre a Rússia e o Ocidente se intensificou. A Geórgia demonstrou a intenção de se juntar à NATO, o que não agradou ao regime russo e prejudicou a relação entre os 2 países. A Geórgia tinha pertencido à URSS e, na visão de Putin, deveria estar na esfera de influência russa. Em 2008, a Rússia enviou tropas para apoiar a causa dos separatistas pró-russos nos territórios da Abcásia e Ossétia do Sul, que acabou por reconhecer como independentes. Em 2012, Medvedev e Putin voltam a trocar de lugar. Com o fim de mais um mandato, Putin voltou para a presidência depois de ganhar as eleições com 60% dos votos. Я обещал вам, что мы победим. Мы победили! Слава России! Com a reeleição, o presidente russo conseguiu alterar a lei e alargar o mandato presidencial para 6 anos, o que provocou manifestações contra Putin e contra o sistema político dominante durante o período eleitoral. Durante o governo de Medvedev, as relações entre a Rússia e os Estados Unidos de Barack Obama tinham melhorado, mas rapidamente viriam a ser postas em causa outra vez. Em 2014, Putin lançou um trunfo para tentar desviar as atenções das próximas jogadas. A Rússia foi o palco dos Jogos Olímpicos de Sochi. Durante a competição, o país abriu as portas ao mundo e mostrou-se forte, moderno e estável. Dias depois do fim do mega-evento, homens armados e vestidos de verde começaram a aparecer na Crimeia, a apenas 640 km de Sochi. Mais tarde, foram identificados como tropas especiais russas. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. К родным берегам,
в порт постоянной приписки в Россию. Foi quebrado o acordo assinado em 1994, em Budapeste, que garantia o respeito pelas fronteiras da Ucrânia. Os conflitos não ficaram por aqui. Depois da anexação da Crimeia, grupos separatistas pró-russos começaram a ganhar relevância na região de Donbass, no leste da Ucrânia. Putin decidiu apoiar os rebeldes com armas. Os separatistas dispararam o míssil que provocou a queda de um avião da Malaysia Airlines, causando a morte de 298 pessoas, a maioria cidadãos holandeses. Milhares de pessoas já morreram por causa do conflito e muitos mais viram-se transformados em refugiados. Esta jogada de Putin provocou reações no Ocidente. That Russia is responsible for the violence in eastern Ukraine. The violence is encouraged by Russia. The separatists are trained by Russia. They are armed by Russia. They are funded by Russia. Em 2015, Putin procura novos aliados de jogo. Para isso, envolve-se na guerra civil da Síria, apoiando o líder Bashar al-Assad. O presidente declarou que era de interesse russo a destruição do autoproclamado Estado Islâmico. Esta era também uma forma de recuperar influência para Moscovo no Médio Oriente, além de reforçar a sua posição no mercado bélico. No ano que ficou marcado pela disputa eleitoral entre Donald Trump e Hillary Clinton, Putin não terá ficado fora de jogo. Em 2018, uma investigação norte-americana documentou que a campanha eleitoral de 2016 sofreu sérias interferências russas com o objetivo de beneficiar Donald Trump, que acabou por ganhar as eleições. Nos anos seguintes, a relação entre Putin e Trump era considerada estranhamente cordial, embora algo errática. A Rússia foi palco do Mundial 2018, o que lhe valeu elogios em meios de comunicação ocidentais, passando a imagem de um país amigável e hospitaleiro. Nesse ano, o antigo militar e espião Sergei Skripal e a filha são encontrados inconscientes em Salisbury, no Reino Unido. Ambos foram hospitalizados, vítimas de um ataque com Novichok, um gás tóxico desenvolvido pelos soviéticos nos anos 70. The government has concluded that it is highly likely that Russia was responsible for the act against Sergei and Yulia Skripal. Nesse mesmo ano, Putin voltou a ser eleito com 76,7% dos votos. Alguns opositores falaram em manipulação. Alexei Navalny, o principal opositor de Putin, foi impedido de se candidatar à presidência alguns meses antes das eleições. Em 2020, foi precisamente o opositor de Putin quem atraiu atenções do mundo e provocou grandes manifestações na Rússia. Alexei Navalny foi envenenado durante um voo que tinha como destino Moscovo. O avião aterrou de emergência, mas Navalny entrou em coma antes de chegar ao hospital. Perante as suspeitas de envenenamento, o político acabou por ser tratado em Berlim. Uma investigação acabaria por revelar que foi envenenado por Novichok. Putin negou sempre qualquer envolvimento no caso. Em fevereiro, o presidente russo visitou Xi Jinping para a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Foi a primeira vez em 2 anos que o presidente chinês se encontrou pessoalmente com outro líder. Durante o encontro, Xi Jinping apoiou Putin face às pressões do Ocidente relativamente ao conflito russo-ucraniano. Os conflitos em Donbass já duram desde 2014, mas quando a Ucrânia voltou a pressionar a NATO sobre a hipótese de entrar na aliança, a situação piorou. Foi já no fim de 2021 que as tropas russas começaram a acumular-se em locais estratégicos à volta das fronteiras ucranianas. Depois de várias semanas de tensão, Putin rompeu os acordos de Minsk ao reconhecer Donetsk e Lugansk como estados independentes.
3 dias depois, com o argumento de proteger os russos das regiões separatistas, Putin anunciava a invasão da Ucrânia. Кто бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.